Antes de começarmos essa notícia especial sobre os bastidores que podem mexer diretamente com os planos do Cruzeiro, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque o que você vai ouvir hoje é algo que está movimentando o futebol europeu e pode respingar diretamente na toca da raposa de uma forma surpreendente. Esse é o tipo de informação que não aparece em qualquer lugar. E você, que acompanha o cabuloso de perto, não pode perder um detalhe sequer do que vem por aí. Então prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado pode mudar a forma como a torcida enxerga os planos do clube para o futuro próximo. O cenário que envolve esse assunto é tão peculiar que até mesmo os torcedores mais atentos podem ficar boquiabertos. Existe um personagem que despontou recentemente no futebol europeu, chamou a atenção de gigantes e recebeu uma proposta que muitos jogadores do mundo aceitariam de imediato. Mas decidiu seguir um caminho diferente, um caminho que surpreendeu até mesmo sua própria família. E essa escolha, ao contrário do que se imagina, acabou criando uma brecha que pode ser fundamental para os interesses do Cruzeiro no mercado. Parece improvável à primeira vista, mas ao longo dessa notícia você vai perceber que tudo está conectado de uma maneira que poucos conseguem enxergar. É nesse ponto que entra o detalhe mais curioso de todos. Nem sempre uma proposta milionária é suficiente para convencer um jogador jovem a mudar de rumo. Nem sempre os números astronômicos que giram em torno do futebol conseguem suplantar valores familiares, pessoais e até culturais. Esse é o caso da história que vou te contar agora, e que tem como protagonista um atleta de apenas 19 anos que já mostrou maturidade para tomar decisões de gente grande. Ele não apenas recusou um caminho que muitos considerariam inevitável, como também abriu uma porta inesperada que pode fazer o Cruzeiro sonhar com algo ainda maior. O nome em questão é Hugo Larsson, meio-campista do Eintracht Frankfurt, que se destacou na Bundesliga na temporada de 2024 a 2025 com números sólidos tanto na parte defensiva quanto na construção de jogadas. Esse jovem talento sueco, que rapidamente se tornou peça-chave no time alemão, foi alvo de uma proposta milionária do Al Ittihad, um dos clubes mais agressivos da Arábia Saudita no mercado, disposto a investir cifras impressionantes para levá-lo ao Oriente Médio. No entanto, a resposta foi negativa, e a decisão de Hugo surpreendeu a todos que acompanhavam essa negociação de perto. O mais impressionante é que essa recusa não partiu apenas de um desejo pessoal, mas também contou com a forte influência de sua família. Sua mãe, em particular, teve um papel determinante nesse episódio. Segundo relatos próximos ao atleta, ela foi firme ao repreendê-lo quando soube que ele cogitava trocar a competitiva Bundesliga por um campeonato menos expressivo em termos de desenvolvimento técnico, ainda que recheado de dinheiro. Para ela, o caminho de evolução do filho deveria continuar na Europa, enfrentando adversários de alto nível, em vez de se deixar seduzir por cifras que poderiam prejudicar seu crescimento esportivo. Esse detalhe familiar tornou a decisão ainda mais simbólica. Não foi apenas um atleta escolhendo permanecer em um grande centro de futebol. Foi um jovem mostrando maturidade para entender que sua carreira ainda precisa de passos consistentes, mesmo diante de valores que beiravam cifras irreais. O Al Ittihad estava disposto a colocar na mesa algo em torno de 160 milhões de reais, 160 milhões de reais, para contratar o Pulaço. E mesmo assim, a resposta final foi um sonoro não. Essa negativa só reforça o peso que a família exerce em sua vida e o foco que ele tem em se consolidar no mais alto nível do futebol europeu. Agora, a parte que interessa diretamente ao Cruzeiro começa a se desenhar. Quando um jogador desse calibre recusa um mercado milionário e mantém sua trajetória na Europa, é natural que outros clubes com projetos em crescimento passem a observá-lo de perto. E é exatamente isso que está acontecendo. O Cruzeiro, sob a gestão de Pedro Lourenço, tem mostrado interesse em oportunidades de mercado capazes de elevar o patamar da equipe, e o Pulaço passou a ser com ele acompanhado de forma muito cuidadosa pela diretoria celeste. A presença do Cruzeiro nesse radar não é coincidência. O clube entende que, em um cenário em que jogadores jovens e talentosos buscam projeção internacional, o projeto esportivo da SAF pode ser um atrativo considerável. Com Leonardo Jardim no comando técnico, que já demonstrou saber lidar com atletas jovens e extrair o máximo de seu potencial, Cruzeiro se apresenta como um destino que pode combinar crescimento esportivo e protagonismo em campo. E mesmo que Larsson permaneça no Frankfurt por enquanto, a postura do jogador em priorizar sua carreira técnica e esportiva coloca o Cruzeiro em uma posição privilegiada para futuras negociações. A diretoria do clube mineiro acompanha atentamente o desenrolar dessa história. Afinal,
A janela de transferências da Arábia Saudita continua aberta até o dia 10 de setembro, e ainda espaço para novos movimentos inesperados. Se algum outro clube saudita decidir investir pesado e Larsson mantiver sua postura de rejeitar propostas que não condizem com seu projeto esportivo, isso reforçará ainda mais a convicção da gestão do Cruzeiro de que se trata de um atleta com mentalidade adequada ao perfil buscado. Mais do que apenas estatísticas, o pouco Larsson mostrou nesta última temporada uma qualidade impressionante em leitura de jogo, marcação precisa e distribuição de passas. Ele tem números que o colocam entre os jovens meio-campistas mais promissores do futebol europeu, e esse desempenho desperta olhares até mesmo fora do continente. O Cruzeiro não seria o único a observá-lo, mas o diferencial está em como o clube brasileiro pode se posicionar com inteligência nesse mercado, aproveitando o momento em que outros times hesitam em investir em jogadores que claramente não estão à venda a qualquer preço. Outro ponto que pesa nesse possível interesse do Cruzeiro é o fator motivacional. Jogadores como Larsson, que recusam propostas milionárias, mostram que não são guiados apenas pelo dinheiro, mas sim por uma visão de carreira. Esse perfil se encaixa perfeitamente com o discurso que o Cabuloso tem adotado, de reconstrução sólida e com foco em conquistas reais dentro de campo, sem se deixar levar apenas pelo lado financeiro. É o tipo de mentalidade que Leonardo Jardim valoriza e que pode fazer toda a diferença na hora de montar um elenco competitivo. Vale lembrar também que a Bundesliga tem servido como vitrine para jovens talentos que, em algum momento, buscam novos desafios em outras ligas. Hugo Larsson pode não estar pronto para deixar o Frankfurt agora, mas sua evolução natural pode abrir portas para uma transferência futura. Nesse cenário, o Cruzeiro já se antecipa e se coloca na linha de frente como clube disposto a entrar na conversa quando a hora chegar. Isso é planejamento, isso é visão de mercado, e é exatamente o que o torcedor espera da SAF comandada por Pedro Lourenço. O recado que Larsson passou ao mundo do futebol com essa decisão é claro. Ele não vai trocar evolução esportiva por cifras instantâneas. E é justamente essa postura que chama a atenção de clubes que pensam grande. O Cruzeiro, ao monitorar essa situação de perto, mostra que está atento às movimentações internacionais e disposto a entrar em disputas que podem parecer usadas, mas que, no longo prazo, podem mudar o patamar da equipe. Em competições nacionais e continentais, o interesse em jogadores desse nível também reforça o quanto o Cruzeiro está disposto a investir em qualidade técnica. Não se trata apenas de trazer reforços para compor elenco, mas de buscar atletas que possam realmente assumir protagonismo e liderar dentro de campo. Hugo Larsson, com seu perfil moderno de meio-campista, encaixaria perfeitamente em um esquema que privilegia a intensidade, controle de jogo e equilíbrio entre defesa e ataque. E essa visão não passa despercebida pela comissão técnica de Leonardo Jardim. Claro que, nesse momento, a negociação ainda não está aberta e o jogador segue defendendo Frankfurt. Mas a decisão de recusar a Arábia Saudita coloca todos os olhares sobre o próximo passo de sua carreira. O Cruzeiro, ao se posicionar como observador atento, já dá uma demonstração clara de que não pretende perder tempo quando surgir a oportunidade certa. E o torcedor precisa entender que esse é o tipo de movimento que pode transformar o futuro do clube. Estamos diante de um caso que mistura talento, mentalidade e oportunidade de mercado. Hugo Larsson não é apenas mais um jovem promissor. Ele é um símbolo de uma geração que busca construir uma carreira sólida, sem se deixar seduzir por atalhos que podem comprometer o desenvolvimento. E o Cruzeiro, ao enxergar esse cenário, mostra que está pronto para aproveitar as chances que o futebol global oferece, mesmo quando parecem distantes da realidade imediata do Brasil. Por isso, torcedor, a pergunta que fica é a seguinte: você gostaria de ver Hugo Larsson vestindo a camisa do Cruzeiro em um futuro próximo? Sendo um dos pilares desse novo projeto ambicioso que está sendo construído na Toca da Raposa, o espaço está aberto para você deixar sua opinião nos comentários. E não esqueça de fortalecer esse conteúdo deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque só assim você vai continuar acompanhando cada detalhe das movimentações do Cabuloso no mercado e nas quatro linhas.